Elder Anderson, apresentamos a vez nosso amor e apoio sobre esse seu chamado. Irmãos e irmãs, as pessoas e as famílias em todo o mundo enfrentam desafios devido às condições atuais. Embora acredite que haja grandes desafios pela frente, também sei que é uma época maravilhosa para se viver, especialmente para a juventude. Vejo meus filhos e netos tendo uma vida plena e satisfatória, mesmo com os desafios, contratempos e obstáculos. É nesta época que as profecias estão sendo cumpridas. Vivemos na dispensação da plenitude dos tempos, que é a época de preparação para o retorno do Salvador. Também é o momento de preparar-nos para a nossa própria salvação. Quando os ventos sopram e as chuvas caem, sopram e caem sobre todos. Aqueles que edificaram seus alicerces sobre a rocha e não sobre a areia sobrevivem às tempestades. Um modo de edificar sobre a rocha é passar por uma conversão espiritual profunda ao Evangelho de Jesus Cristo e saber como receber inspiração. Devemos saber e ter consciência de que sabemos. Precisamos ser espiritual e fisicamente independentes de todas as criaturas do mundo. Isso começa com a compreensão de que Deus, o Pai, é o Pai de nosso espírito e de que Ele nos ama, que Jesus é nosso Redentor e Salvador e de que o Espírito Santo pode comunicar-se com nosso coração e nossa mente. É assim que recebemos inspiração. Precisamos aprender a reconhecer e aplicar essa inspiração. Quando era jovem, ainda no ensino médio, uma das minhas paixões era o futebol americano. Eu jogava na posição de defesa de médio volante. O técnico exigia muito do time e nos ensinava as jogadas básicas. Treinávamos até que as técnicas se tornassem naturais e automáticas. Durante um jogo contra o nosso maior rival, tive uma experiência que me tem ajudado ao longo da vida. Estávamos na defensiva. Eu conheci o oponente que deveria marcar e, à medida que o jogo se desenrolava, ele avançou pela minha direita até a linha de disputa. Os jogadores e a torcida faziam muito barulho. Segui as instruções do treinador e persegui meu oponente até a linha, sem saber se ele estava de posse da bola. Para minha surpresa, notei que a bola estava ao meu alcance. Tentei agarrá-la, mas meu adversário não a soltou. Enquanto estávamos ali lutando, com todo aquele barulho, escutei alguém gritando: "Packer, derruba ele!" Foi o suficiente para eu assumir o controle da situação e derrubá-lo de imediato. Fiquei pensando como consegui ouvir aquela voz com todo aquele barulho. Eu estava acostumado com a voz do treinador durante os treinos e aprendi a confiar nela. Eu sabia que o que ele ensinava dava certo. Precisamos nos acostumar com os sussurros do Espírito Santo e aprender a aplicar os ensinamentos do Evangelho até que eles se tornem naturais e automáticos. Esses sussurros tornam-se o alicerce de nosso testemunho, e nosso testemunho nos manterá felizes e seguros em épocas de tribulação. O Elder Dallin H. Oaks definiu o testemunho da seguinte maneira: um testemunho do Evangelho é uma confirmação do Espírito Santo à nossa alma de que certos fatos de significado eterno são verdadeiros e que sabemos serem verdadeiros. Em outra ocasião, ele disse: testemunho é saber e sentir. Conversão é fazer e tornar-se. Há várias coisas que podemos fazer para nos converter profundamente e aprender a receber inspiração divina. Primeiro, precisamos ter o desejo. Alma disse: porque sei que Ele concede aos homens segundo os seus desejos, sejam estes para a morte ou para a vida, segundo os seus desejos. Em seguida, a alma nos desafia a colocar à prova a palavra de Deus. Comparemos a palavra a uma semente. Ora, se derdes lugar em vosso coração
para que uma semente seja plantada, eis que, se for uma semente verdadeira, ou seja, uma boa semente, se não a lançardes fora por vossa incredulidade, resistindo ao Espírito do Senhor, eis que ela começará a inchar em vosso peito. E quando tiverdes essa sensação de crescimento, começareis a dizer a vós mesmos, deve ser uma boa semente, ou melhor, a palavra é boa, porque começa a dilatar minha alma, sim, começa a iluminar-me o entendimento. E começa a se tornar deliciosa a mim. O passo seguinte é estudar e aprender. E isso inclui a ponderação, que amplia e aprofunda nosso entendimento. Mas eis que eu te digo que deves estudá-lo bem intimamente. Depois deves perguntar se está certo. Podemos aprender como as respostas vêm em forma de inspiração. Elas vêm como pensamentos e sentimentos em nossa mente e em nosso coração. Às vezes pode vir com um ardor no peito. Elias ensinou que as respostas chegam a nós como uma voz mansa e suave. O Senhor disse, e se estiver certo, farei arder dentro de ti o teu peito. Portanto, sentirás que está certo. Joseph Smith disse-nos que ficássemos alerta, prestando atenção aos pensamentos e sentimentos que são colocados em nossa mente. Com o tempo, aprendemos a reconhecê-los como inspiração. Ele disse, podeis beneficiar-vos percebendo os primeiros sinais do Espírito de revelação. Por exemplo, quando sentis que a inteligência pura flui para vós. Podereis repentinamente ser despertados por uma corrente de ideias, de modo que, observando-as, vereis que se cumpram no mesmo dia ou pouco depois. Isto é, as coisas que o Espírito de Deus revelou à vossa mente acontecerão, e assim, por conhecer e aceitar o Espírito de Deus, podereis crescer no princípio da revelação, até que chegueis a ser perfeitos em Cristo Jesus. Desenvolver essa capacidade ajuda-nos a ganhar testemunhos e torna-se o meio pelo qual obteremos mais inspiração no futuro. Embora os testemunhos possam vir em forma de manifestações grandiosas, normalmente isto não acontece. Às vezes as pessoas pensam que precisam ter uma experiência como a visão de Joseph Smith para ganhar um testemunho. Se tivermos expectativas irreais sobre como, quando e onde Deus responde às orações, corremos o risco de não reconhecer as respostas que surgem como sentimentos e pensamentos calmos e tranquilizadores, que quase sempre vêm depois de orarmos enquanto estamos fazendo outra coisa em qualquer lugar. Estas respostas podem ser igualmente convincentes e poderosas. Com o tempo, vamos receber respostas e aprender como surge a inspiração. Isto é algo que cada pessoa aprende sozinha. Em seguida, pedir um testemunho da verdade abre as janelas da inspiração. A oração é a forma mais comum e eficaz de receber inspiração. Só o fato de fazer uma pergunta, mesmo que em pensamento, começará a abrir a janela. As Escrituras ensinam, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Jesus também nos ensinou a aplicar a doutrina em nossa vida. Se alguém quiser fazer a vontade dele pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Com o tempo, receberemos um testemunho pessoal. Vamos saber e teremos consciência de que sabemos. Então seremos independentes de todas as coisas do mundo, pois, pelo poder do Espírito Santo, podemos saber a verdade de todas as coisas que são justas e que forem para o nosso bem. Receberemos força, consolo e ajuda para tomar decisões corretas e agir com confiança em épocas de tribulação. Esse testemunho não se limita aos líderes, mas está à disposição de todos os homens, mulheres, jovens e até das criancinhas. Será importante ter a capacidade de receber inspiração pessoal nos dias que virão.
Quando jovem, aprendi que meu testemunho poderia crescer se cumprisse os deveres do sacerdócio. Eu tinha o desejo de saber. Estudei e ponderei, prestei atenção às respostas e orei. Um dia, enquanto estava sentado à mesa do sacramento como sacerdote, eu senti e soube. Esta é uma época extraordinária para se viver. O Senhor precisa de cada um de nós. Esse é o nosso dia, nosso tempo. Lemos em um de nossos hinos, erguei-vos, homens, e eu acrescentaria mulheres de Deus. Acabaram-se as obras menores. Coloquem o coração, a alma, a mente e a força a serviço do Rei dos Reis. Presto testemunho do Pai Celestial, o Pai de nosso Espírito, de Jesus Cristo, nosso Redentor e Salvador, e do Espírito Santo, que é o meio pelo qual recebemos orientação divina. Presto testemunho de que podemos receber revelação pessoal. Que saibamos reconhecer a voz pela qual podemos receber essa inspiração, eu oro, em nome de Jesus Cristo. Amém.